Boa noite, galera. Aqui quem tá falando é a professora Mônica Lopes. E hoje, né, nós vamos falar sobre a mitose e a divisão equacional na célula. Então, gente, para acontecer a parte de reprodução da célula, né, a vida terrestre acontece, né, acontece através da divisão entre a mitose e a meiose, que são duas formas fundamentais, né, para a divisão, no caso celular, entre as células. Então, essa divisão ela é representada pela letra E, em que a célula mãe ela vai dar origem a novas células geneticamente, né, e cromossomamente iguais a ela. Vai ser a célula mãe vai dar origem a células filhas. Então, algumas células elas vão apresentar uma elevada frequência de mitose, né? Como a célula-mãe, por exemplo, na medula, né? Óssea vermelha, que vai produzir células no sangue, né? A dos tecidos vegetais, né? Que vai produzir células do tecidos dos meristemas, né? Que vai promover o crescimento de algumas células. Outras, por exemplo, são raramente e nunca vão se dividir. Nunca vai acontecer o processo de divisão celular, como as células dos neurônios. As células musculares, né, estriadas, né, e as células musculares cardíacas também, né, vai apresentar esse não processo de divisão, no caso aí na fase adulta. Existem células, gente, que, por exemplo, de uma forma habitual, elas não se dividem e, contudo, elas vão ter algumas situações específicas, né? As células sadias do fígado, por exemplo, ela após, né, um processo, uma hepatite viral, elas vão se dividir e vai repor as que foram destruídas. As células no caso as células ósseas, quando elas entram em divisão, acontece algo assim que elas vão se regenerar, né? Onde houve assim a fratura. Então, quando uma alga, por exemplo, unicelular, uma ameba, um paramécio, ele sofre um processo de divisão de mitose, então ela vai se originar, né, novos indivíduos. Logo, alguns organismos unicelulares, eles vão sofrer o processo dessa divisão aí, né, de forma assexuada, né, sem a troca de gameta. Porque quando elas se dividem, né, por mitose, elas vão se originar novos indivíduos idênticos, tá bom? Então, por exemplo, nos indivíduos seres pluricelulares, né, oriundos de várias células, a mitose ela vai estar relacionada com o desenvolvimento, por exemplo, através do embrião, né, no ovo, numa semente, elas vão formar ali células embrionárias e vão se dividir, né, continuadamente, originando tecido, alguns órgãos. Após o nascimento também, enquanto as células elas continuam a se dividir, o que acontece? Os órgãos eles vão amadurecer. É onde a gente fala que é diferenciação celular, porque é um conjunto, né? Diferenciação celular é um conjunto pelo quais as células ou alguns tecidos eles vão especificar através de um organismo adulto, né? Células indiferenciadas, chamadas células troncos, que podem se converter em qualquer tipo de célula diferenciada, né? Ou célula nervosa, do epitélio muscular. E o crescimento, como é que acontece o crescimento aí da célula, gente? Por exemplo, os organismos, eles vão crescer, né, através de um aumento em número, né, de volume dessas células. Então, o crescimento por hipertrofia é através do aumento, né, das células,
né? E a mitose, ela promove esse crescimento, né? Dessa forma aí, por exemplo, a hiperplasia, que vai acontecer de forma que ela vai aumentar o número de células dela, né? A renovação também é outro tópico, né? Que as células, diversos tecidos vão ser substituídos periodicamente, né? Nas células precursoras. Isso acontece nos glóbulos vermelhos, né? Nas hemácias, né? Que tem anucleadas sem o núcleo, né? Então elas vão permanecer no sangue, a gente sabe que é de 90 a 120 dias, né? E depois elas vão ser renovadas, né? Porque depois que elas se mantêm no sangue durante esse tempo, de 90 a 120 dias, elas vão ser destruídas no baço, e aí, né, através da medula óssea, né, por exemplo, tem um tecido que vai preencher aí as células formadas e vão ser lançadas novamente na circulação. Acontece também por meio de regeneração, né, por divisão celular e através da reprodução assexuada, né, nos organismos pluricelulares aí, né, que vai dividir nesse período de células, dando, né, a origem a um único indivíduo. Tá legal, gente? Então, por hoje, né, nós vamos ficar por aqui e daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo celular. Tá legal? Um grande abraço para vocês